Eu sou José Truda, colunista do ECO, e nós estamos aqui no 8º Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação conversando com personalidades da conservação marinha no Brasil. A gente que é ativista ambiental no país costuma reclamar dos órgãos ambientais em função desse descalabro que a gente vê na gestão ambiental nacional e muitas vezes se esquece que dentro de órgãos como o Instituto Chico Mendes existe uma elite intelectual e com capacidade de gestão e que faz das tripas coração para administrar as nossas unidades de conservação. O Henrique Hornilha é uma dessas pessoas que faz parte dessa elite intelectual das nossas unidades. Ele que também é ativista ambiental, tem um histórico de participação na criação de uma das mais importantes entidades ambientalistas do país, o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, o NEMA, lá da Praia do Cassino, que gerou grandes lideranças da conservação brasileira. E agora está administrando a Estação Ecológica do Taim, lá no extremo sul do Brasil. Henrique, fala um pouco para a gente como é que está a gestão do Taim e o contexto da conservação da biodiversidade lá naquele extremo sul que tão pouca gente ainda conhece no Brasil. Olha, o Taim ele é um ponto fora da curva, assim, em termos de estrutura. Aqui no Brasil as unidades são conhecidas por não ter estrutura. Aí o Taim ele tem uma boa estrutura. Isso já veio de trabalho de muitos anos, então tem 5 bases, com caminhonetes, com lanchas, com equipamentos, com bons profissionais trabalhando em várias áreas. Então ele tem capacidade, inclusive, para gerenciar mais território do que ele tem hoje. Por isso a proposta de ampliação agora de 11 mil para 33 mil. E essa proposta é uma raridade no sistema, porque ela é consenso, né, na região, entre produtores rurais, lideranças políticas, muito diferente de outras áreas em que existe um conflito gigante para ampliar ou para criar unidades. Esse é um projeto que está pronto e todo mundo é a favor, né? É verdade, ele foi construído, na verdade, por essas forças, né? Todos os produtores, as universidades, os órgãos ambientalistas, né? Construíram ao longo de 5 anos e acharam um ponto onde todos concordam, né? Existe uma bem-querência pelo Taim também, isso ajuda, né? E a maior parte das áreas já é pública. Isso também ajuda muito, vai ter que desapropriar muito pouca dessas áreas, desses 33 mil. Então também existe toda essa ânsia, né, de toda a região pela ampliação. Então isso é uma coisa muito rara. E aí essa estrutura toda que o Taim tem poderia ajudar também para se começar a implementação dessa nova unidade que está se lançando a campanha aqui, que é o Parque Nacional do Albardão. Com certeza, né? A gente assume o compromisso aqui, né? E já conversamos, né, com a direção anteriormente sobre essa possibilidade e sobre o interesse da unidade de conservação em apoiar. É uma área maravilhosa, ímpar, muito próxima da Estação Ecológica e que elas vão se complementar. Porque vai ser uma área também que vai permitir uma visitação orientada, vai dar vazão também para uma visitação e vai complementar com a área marinha, porque o Taim ele pega a área até as dunas. Né? E depois mais ao sul, que vai pegar essa área maravilhosa, né, dos concheiros, vai pegar toda essa fauna marinha que hoje está totalmente a descoberto no extremo sul do Brasil e ali, por felicidade, existe uma grande concentração inclusive de berçários, né? De tubarões, né? De arraias, toninhas, né? Então, são... Tartaruga também, né? O pessoal do NEMA está falando do tagueamento de tartarugas lá no sul do Brasil, que indica uma concentração dos animais de algumas espécies naquela região específica do Albardão, né? É uma região diferente, a morfologia dela, a própria lagoa que acaba na sua parte mais rasa se transformando no banhado do Taim, ela é mais alta do que o oceano e ela pressiona a água e gera no assoalho oceânico uma saída dessa água com nutrientes, muda um pouco a química daquele lugar e a morfologia do oceano é um pouco diferente. Então é um lugar que tem muitas conchas, daí o nome concheiros, né? E que os animais acabam tendo seus filhotes ali porque tem toda uma vida diferente. Então, é um local que, se não pensar em conservação de biodiversidade, pensar em pesca, em sustentabilidade mínima dessa pesca do jeito que está, seria, para o setor pesqueiro, uma maneira inteligente de proteger uma área que é uma área extremamente produtiva. E que é berçário das espécies de interesse comercial também, né? Exatamente. Então, é uma maneira inteligente de conciliar as
as duas demandas aí da sociedade. Bacana. Henrique, tu passasse também pela chefia do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, tivesse um envolvimento grande com o Centro Mamíferos Aquáticos, ou seja, tu construísse na tua vida profissional de governo uma visão de conjunto da questão de conservação marinha no Brasil. Está todo mundo meio desanimado nesse Sebuc, não só com a crise econômica, mas com a crise de gestão do país, né, na área ambiental. Como é que tu estás enxergando o contexto das unidades marinhas, das perspectivas que a gente tem para esse segmento específico da conservação nos próximos anos, em função da tua visão desse histórico todo do teu passado e do que a gente tem hoje sendo prometido pelos gestores que estão a cargo do sistema de unidades de conservação? Olha, eu vejo assim, a gente, ao longo desses anos, muitas oportunidades foram elencadas. Então a gente tem já depurou um pouco o que é viável, o que é mais complexo, o que é mais fácil de fazer. As áreas marinhas, elas têm uma grande vantagem, né, são áreas públicas, são áreas de interesse público, você não tem a complexidade de um núcleo urbano próximo em geral. Né? Nós temos muitas oportunidades aí no norte do país, cadeia Trindade Vitória, os parcéis lá no Maranhão, o próprio Rio Grande do Sul, Abrolhos, ampliação de Abrolhos, que essas oportunidades elas demandam hoje, para quem está fazendo, um custo muito baixo. Existe o contraponto, mas para realmente uma unidade marinha, ela para se manter com qualidade, ela demanda mais recursos. Isso é verdade. Só que vai ter que gerar demanda, né? Hoje nós temos que gerar essa demanda. Ninguém tem varinha de condão para saber o que vai acontecer daqui a 20 anos. Talvez a gente tenha, por exemplo, uma guarda costeira do país que faça um trabalho que hoje não é feito por ninguém. Né? De soberania ambiental no mar, soberania em geral e ambiental, socorro e etc. que a guarda costeira faz. Né? Então a gente começaria a ter ferramentas, né, e parcerias que todos os países sérios estão fazendo, buscando integração entre as forças, né, Marinha do Brasil, os órgãos ambientais, uma futura guarda costeira. Então eu vejo assim que a pauta ela é de uma certa forma simples, porque nós vamos negociar com o setor petrolífero, que de uma certa forma está pacificado, né, porque os blocos... Já existe uma definição, né, territorial. Existe uma definição, e hoje não é hora essa época, né, de crise não é uma época de novas fronteiras. Está muito caro, o pré-sal está caro, né, e as novas fronteiras são uma aposta irresponsável, seria hoje em dia. Né? Então, essa crise tem esse outro lado. Né? Nós temos uma oportunidade, uma redução da tensão em cima das áreas marinhas por conta do desaquecimento econômico. Então, acho que vale a pena ter um olhar agora sobre o mar. Eu acho muito mais inteligente ter um olhar sobre o mar, porque os custos imediatos vão ser menores. Para você iniciar alguma coisa, você vai, né, passar por todas aquelas fases da sociedade, entender que aquilo existe e começar um arm-up ali com todos os atores que utilizam, pescadores, a Marinha, a Petrobras, etc. Né? Não são muitos. Então você teria como avançar uma agenda com uma velocidade que você não tem hoje essa possibilidade em terra. Bacana. A gente tem um pouco de esperança ainda de que essa agenda deslanche, né? Vamos ver se todo esse interesse, toda essa pressão positiva que vem daqui do Sebuc ajuda um pouco a gente tocar para frente a conservação marinha. Nós vamos continuar nossas conversas aqui. Eu sou José Truda para o ECO.